Você vai ter guardar vestido? Você não vai. Ele quer ficar quietinho. Sobre o que vocês querem ouvir falar hoje, hein? Hã? Priscila, né? Tudo bem? E a mamãe? Tá bem você? Diagnóstico médico não tá errado, não? Essa sua tosse está mais pelo seu sistema nervoso do que pelo diagnóstico que o médico deu. O diagnóstico do médico está errado. Não é isso, não. Os espíritos falam que está mais para... Baixa um pouquinho o som para mim. Está mais para o seu sistema nervoso do que pelo doença, pelo diagnóstico que o médico está dando. Não se confirma, não. E a dona eu vi Alzira, não é Alzira, Isilda, como é que ela tá? Não entendi. Melhorou um pouco? É, né? Muito bem. Ontem nós tivemos vamos enterrar um grande amigo, seu Antônio. Lembra que o casal que entrava aqui, seu Antônio e Ana Maria? Sempre eu chamava ela de macumbeira velha, né? Eu brincava com ela. O marido dela morreu antes de ontem. Foi enterrado ontem. Um homem que conviveu conosco aqui mais uns 18, uns 15 anos, né, dona Ruth? Uns 15 anos. Dona Ruth que trouxe esse casal para cá, né? É o pessoal da Luz Divina, um homem muito sério. E é um dos pilares dessa casa. Então vamos eternamente sermos gratos ao seu Antônio, à Dona Maria, né? Rogarmos a Jesus pela família, né? Que sempre nos auxiliou muito. O senhor está bem? Estou. Ontem eu fui à casa Luz Divina e eu comentei com a direção, eles fizeram uma vibração especial para o Antônio. A família. O Antônio Cabral, um homem muito... Já conheci muitos homens retos na vida, mas este é invejável a envergadura desse homem. A palavra dele não fazia curva, né? Ela era o norte. Casado há 59 anos, 60 anos junto com a mesma mulher, nunca brigaram. Uma ocasião, a Dona Maria sempre muito meia danada, mais do que ele. E era funcionário público, trabalhava e aposentado. E ela queria se aposentar também. Aí ela arrumou um jeito, umas amigas, não sei das quantas lá, e fizeram lá uma carta declarando para o INPS que ela não recebia a ajuda do marido. Na verdade, é uma farsa, né? Então, mas essa coisa de mulher, então queria um salário mínimo para aposentadoria. Bom, no dia que o fiscal do INPS foi lá, quem estava na porta para atender? O seu Antônio. E o seu Antônio percebeu, né? Ele perguntou, o fiscal disse, você é... Seu nome, Antônio Cabral. Você é o que da Maria Cabral? Seu marido. O senhor sustenta a sua mulher? Sustento, sempre. Desde quando o meu salário até agora, nunca nos faltou nada, nós dividimos tudo, né? E o rapaz anotou e foi embora. Dona Maria fica sabendo do assunto, que tinha se desmentido pelo marido,
Dona Maria deixou o seu Antônio para trás e veio aqui. Nessa época eu dava orientação. Dona Maria entrou espumando de raiva, dizendo que o seu Antônio tinha contrariado o trabalho dela, de que ela queria uma aposentadoria, queria o dinheiro dela. Junto com a Dona Maria entrou o pai João, negro velho, e disse: Maria, até hoje nunca lhe faltou pão à mesa de forma honesta. Na verdade, fomos nós que colocamos o Antônio lá para responder o que nós queríamos. Porque honestamente você vai viver até o fim de sua vida. Eu falei isso para ela, ela baixou a cabeça e saiu chorando de tristeza, né? E de remorso, e foi se reconciliar com o marido. Muitas vezes ela chegava aqui, Dona Maria e o pai João, ela baixava a cabeça. Mas dessa forma, então, lamentamos a partida do nosso grande irmão Antônio Cabral. Um homem simples, humilde, ímpar. Tudo bem, menina? Tranquilo? Bom, vocês não me disseram o que vocês querem ouvir falar hoje. Morte. Falar da morte. Interessante, né? Vamos falar da morte. Quem sugeriu você? Por quê? Tá com saudade dela? Por causa da morte do seu Antônio, né? Seu Antônio, eu costumava brincar que ele era um anjinho. Um anjinho? Você está sendo muito maldosa. Um anjão. É um anjinho que... Não, tem mais anjo, né? Sim, ele é um anjinho de ser pequeno. Anjinho de candura. O que é candura? Gentil, doce. Isso é bondade. Tudo ele era honesto, bom. Não ficava falando, né? Do tipo do ideal que a gente deveria ser, né? Ouvir mais falar. É, grande Antônio. Bom, meninada, falar da morte. Ontem tive do cemitério. E interessante porque deixei lá, cumprimentei os familiares, deixei lá o corpo do seu Antônio. E eu tenho comigo uma coisa inquieta, eu sou inquieto. Quando eu era criança, eu tomava de 2 a 3 surras por semana. Meu pai me batia, porque é muito inquieto, muito danado. E ontem eu larguei todo mundo lá e fui bater papo com o coveiro, né? E perguntei para ele se ele já tinha visto algum morto lá. Nada melhor, né? Tá no velório, larga o... Isso é coisa de psicólogo, menina, né? Então eu larguei lá os familiares do seu Antônio, tá, os amigos, e fui perguntar pro coveiro se ele tinha visto algum morto lá. E ele estava varrendo o cemitério, olhou, disse, eu já vi um. Mas você já viu mesmo? Vi. Como é que ele estava? Ah, ele estava deitado em cima da cova. E a roupa dele? A roupa suja. E ele, como é que ele estava deitado? Não, tinha uma coberta. Como é que era essa coberta? Ah, uma coberta velha, suja. O que você falou para ele? Eu disse para ele que deveria sair dali, porque que não era lugar para ele. Afinal de contas, estava tudo muito sujo, muito velho, tudo rasgado. Né? Estava tudo sujo de lama. O que o morto lhe respondeu? Ele me respondeu que não fazia muita importância, ele se sentia bem ali. Então, pelo diálogo que nós estamos tendo pelo coveiro, ele nunca viu alguém morto, porque aquele cara não está morto. Se respondeu, não existe morto. Isso pro espírito, né?
Se chamar o Edmundo te fala. Da conversa que eu estava falando com o coveiro, o Edmundo estava olhando, balançava a cabeça, desaprovando tudo que eu estava fazendo. Bom, aí depois nós saímos, eu disse, Ed, vem por aqui, vamos ver o nome dos mortos que estão aqui, né? Eu verificava e tal, e pulávamos os túmulos, né? Vamos para aquela rua e tal. Bom, não encontramos nenhum morto lá, voltamos para o velório. O fato é, um pequeno outeiro, e pela força da gravidade, todos os corpos colocados ali, em gaveta, no chão ou como queira, fatalmente tem um pequeno córrego. A composição de 70% desses corpos fluidicamente corre ali. Quiser encontrar 70% dos defuntos que ali são enterrados, fique na beira do riacho. 70% do nosso corpo é água. Né? Aí lá dentro tem pé de mangueira, lá tem a mangueira, lá tem umas frutas. Eu colhi lá uma fruta e disse, olha Ed, isso aqui, os nutrientes que tem nessa fruta, é possível que chegou aqui por via dos corpãos que colocaram aqui dentro. E é natural. Né? Então, por mais que nós queiramos interromper o fluxo de vida, produzir a morte, é impossível encontrarmos a morte citada pela amiga. E assim é o manganês, potássio, zinco, cálcio. Vocês retiraram os componentes que vocês colocaram no corpo de vocês de onde? Como é que chegou o cálcio para manter o esqueletão forte? De onde você retirou? Do leite, né? Leitinho da vaca mococa, vaca mimosa, é isso? Do queijinho, né? Sei, lá do ovo, né, filha? E isso esses alimentos foi tirado de onde, esses elementos, né? Tirado da natureza, colocaram aí no seu corpo através das células, né? E você pode perguntar para mim, então, doutor, não tem morte? Não, minha filha. O que existe o que chamam de morte é a interrupção de assimilação de matéria das células. A organização celular, sim, essa entra em desorganização. Devolve para a natureza o que de lá foi retirado, o que as células aprisionam. Aqui tudo muito bem. E o espírito está morto mesmo? A humanidade sempre aceitou a morte? A humanidade acreditou na morte? Não, né? Se acreditasse na morte, por que vocês têm, por que foi criado lá os deuses gregos? Os romanos, os egípcios, os assírios. Silêncio, meninada! Para um pouquinho, minha. Vai falar um pouquinho mais baixinho, né? Então, meninada, e os deuses da África, né? Eram mortos. Pega, começa a estudar, vai ver lá os egípcios, vocês vão encontrar lá, tem um pagamento de levar o morto de um canto para outro, não é isso? Colocava e não podia colocar no bolso do cara, porque o cara podia ser suvina, fazer a travessia na barquinha e não pagar. Então, para não ter problema, colocava no zóio. Então, o barqueiro, então ele tem dinheiro lá para colocar, fazer a travessia. Então, a moeda era colocada nos olhos do menino, certo? Então, sempre teve a ideia de que a morte não existe.
E hoje a ciência mostra para os senhores com muita clareza a inexistência da morte para o próprio química, para os elementos naturais. Não existe. Se eu perguntar isso para os senhores, alguém já viu algum morto aqui? Muitos vão dizer, já. Mentira. Mentira. Aqui, já eu acho que 3 vezes, o espírito, meio vagabundão, quis deixar o corpão aqui dentro. Né? E ir embora e deixar o corpo aqui. E por 3 vezes foi interrompido, assume a sua, pega o corpão que você tem e vá com ele. Pode morrer daqui para fora, aqui não. Uma ocasião foi, nós atendemos um cidadão lá dentro e o cara, o coração resolveu parar no meio de todo mundo. Não, né? Tem muito serviço para fazer. O coração do cara para. Não. Funcionou até agora, dá um tranco no bicho, né? E ele volta e pergunta onde é o seu endereço, o seu nome, as faculdades mentais estão funcionando, as conexões estão corretas? Estão. Pega sua mochila e pode ir embora. Lá você pode morrer se você quiser, aqui não. Outro foi o marido dela. Eu acho que o Dona Lúcia não cuida bem dele. E ele vinha aqui, descansava. Aí chegou ali e achou o ambiente tão legal que disse pro coração, para. O coração parou. Morreu realmente. O espírito, quando olhou, disse, que história é essa? Vem aqui, deixa o corpão e sai numa boa? Não. Pega o que você trouxe e vai embora. Dá um tranco no bicho de novo, vai embora. Essas foram as 2 mortes. Outro cara que queria deixar o corpo aqui foi esse aqui, ó. Então já vim no sábado, tá tudo bem. Então na terça-feira resolve deixar o corpão aqui. Não, senhor. Você trouxe o corpão, devolve, né? Não, mas o médico... Não, aí volta, não tem problema não. Você então pega o corpão e vai embora. Aí chamaram o SAMU disse não vai. Chamaram o Zé das Coelhas, não vai. Os espíritos pegaram quem estava aqui, só põe ele num carro e leva para o hospital. E lá os médicos ressuscitaram o cara e mandaram de volta. Então, tá aí, né? Feliz da vida, mas não deixa o corpão aqui não. Quiser deixar o corpão lá fora, depois vir aqui, tudo bem. Mas vir aqui deixar o corpo, não. História não. Certo? Mas aqui é uma casa de caridade, não é casa de socorro não. Fica aí recolhendo o corpão dos outros, não. Deixa eu perguntar uma coisa. Pô. Quando eu era pequena, a minha mãe falava assim, também tinha no cemitério, falava assim, que não ia pegar nenhuma florzinha, nada que encontrava dentro do cemitério para levar para casa. Por quê? Não sei. Tô querendo saber. Por quê? Qual era a razão que ela dizia que não pode? Não sei. Se sua carteira cair no cemitério, você pega? Claro, E sua joia? também. Então. Eu era pequenininha, ela sempre... Então, mas tu já cresceu no entendimento e no corpo, né? Então, compreensão. As crianças gostavam de ver assim, florzinha, alguma coisa, né? Ele pegava, ela falava, não pode pegar para não levar para Aqui tem o seguinte. Mas se o morto está morto, como é que ele pode ter alguma coisa? O que pode acontecer é você pegar alguma coisa que tem dono. Como você não vê e não pede, você pode ter problema. Mas aqui será a questão de similaridade, né? Quem assistiu lá o filme A Espera de um Milagre? Assistiu? Está disponibilizado no site do IECIM. Pode dar uma olhada lá. Aqui nós temos uma equipe que é coordenada pelos irmãos russos. E ele faz aquele mesmo material, só que desliga as luzes, porque pode contaminar o ectoplasma, né, do médium. Então, quando você vai ver lá que ele dá vida, primeiro ele cura lá um cidadão, né? Mas ele passa por muitos problemas.
Ali é chamado vício de pensar, né? Aí ele restaura o ratinho, né? Vai lá na mulher que tem câncer, tem um tumor no cérebro, né? Dissolve as células cancerígenas, retém as células cancerígenas e não devolve para a natureza. Tem um problema que ele precisa corrigir. Ele retém. Ele fica doente, ele não libera, ele traz, coloca ele nas costas e tal, com muita dificuldade traz ele para a cela. E na cela tem um prisioneiro que é o verdadeiro assassino, né? E tem um cidadão que ele tem muita afeição à maldade, né? Do íntimo dele, né? Então, se um dia o teu olho for a ferramenta de tua queda, que perca o teu olho. Se tua perna for o instrumento de tua perdição, que arranque tuas pernas. Se a teu psiquismo for o instrumento de tua perdição, que você perca. E ali, quando você percebe que ele devolve, ele retira, não devolve para a natureza, ele volta e trazem para ele um dos guardas, que ele tem sentimento de vingança. E ali, se observarem, existe uma grande explicação por causa das agressividades do homossexual. Ligado ali. Quem tem um pouquinho de entendimento psicológico, percebe isso, né? E existe uma questão de sexualidade ali não bem resolvida. Quando ele percebe que existe... Eu tô bravo com você, moleque. Foi no meu consultório e fez cocô no meu consultório. Ô, Luca. Então, quando ele encontra um cidadão que tem a mesma similaridade energética, é um ato de amor interromper a frequência, as atitudes que levaria ele à queda. Então, as mesmas energias, chama-se lei do karma, né? Ele devolve. Ele retirou da moça, que já tinha acabado o karma, devolveu para o outro que estava iniciando. Ele faz isso. Em seguida, ele perde o controle, né? E o espírito provocador, aqui é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E ele, com a sua arma, ele faz o disparo e leva o cara para o mundo espiritual. Quando chega o seu momento, né, de execução, eles fazem tudo, né, para executar, propõe a fuga, facilidade. Eu não quero. Para mim, a morte para mim será o meu grande prêmio. Eu quero partir. Porque o viver, o sentir, observar o coração, o funcionamento do coração, a vibração é como que fosse o quebrar de vidros no meu cérebro. E ele, para que ninguém tenha dúvida, ele altera o sistema funcional do guarda e diz, olha, aqui eu transmito para você a visão do que realmente aconteceu. O que é real. Não o vício de pensar. Porque pegaram ele lá com 2 crianças no braço, as crianças mortas, e as crianças, ele está na beira de um rio, ele desesperado, gritando, porque ele não conseguiu salvar. Ele disse, eu cheguei tarde, eu tentei, mas não consegui. Mas só isso aqui foi o suficiente para montar o relatório e o sistema coordenado. Não perguntaram o porquê, de onde veio a história dele, o que ele estava fazendo, como é que aconteceu. Não perguntaram nada disso. Meteram o relatório e colocaram ele para
elétrica. Aí, Sim, sim. viram ele, com as duas crianças na mão, na beira de um rio, gritando, de desespero porque não tinham conseguido salvar, restituir a vida. E ele diz, eu tentei, mas não consegui. Por isto, só em cima disso é que fazem todo o relatório e colocam ele como tem sido o assassino das duas crianças. O vício de pensar. E o sistema induz ao vício de pensar. O que acontece ali? O verdadeiro assassino se encontra com a mesma similaridade doente, ele faz o disparo e ele vai embora para o mundo espiritual. Quando chega a hora de sua condenação, ele diz, para mim, o meu maior desejo é ir para o céu. Na hora de sua execução, tentam colocar o capuz. Ele diz, não, eu tenho medo do escuro, não me ponham o capuz. Porque eu quero, na verdade, ir para o céu. Quando estão lá preparando, eles dizem assim, eu estou no céu, estou indo para o céu, né? Quero o céu, e vai embora. E vocês podem verem que existe ali um problema. E esse filme é um relato num asilo. Todo dia no asilo o velhinho vai ver uma casa, vai ver um cara na casa, né? Ninguém explica por quê. Qual é o verdadeiro sentido dali? É o rato que esse médium magnetizou. E o rato não morre. Ele leva alimento. E ele também diz, o meu grande problema é que eu não morro. Eu gostaria muito de morrer, mas não consigo. Eu enterro todo mundo e não consigo. Caríssimo, tudo bem? Tudo bem com a senhora? Então, as coisas caminham e chama-se vício de pensar. É necessário observar isto. Nem tudo que aparenta a primeira vez, né, você deve levar ao pé da letra. Observe, verifique, né? Verifique. A bênção, o que chamam de morte, na verdade essa reciclagem, é o grande movimento de amor na Terra. Esses dias um amigo me perguntou, se não tivesse existido a Segunda Guerra Mundial, como estaria a humanidade? Eu dei a explicação mais ou menos para ele, e para o entendimento dele convenceu. Mas a explicação que deu não me convenceu. A explicação que eu dei não me convenceu. E eu não tive tempo ainda de pensar sobre o assunto. Não entrei ainda em matéria que analisasse e dissesse essa é a resposta correta, não para ele, mas para mim. Eu tenho que responder para o outro e a resposta tem que me satisfazer. Caso contrário, eu estou sendo falso. Falamos de morte aqui? Falamos, né? Ô moleque, o que tá fazendo aqui? Você não vai fazer nem xixi nem cocô aqui não, hein? E aí, Luca? Tá bem? Eita danado. Entende tudo, Soares? Alguma coisa mais sobre morte vocês querem saber? Da morte, mas não falou de desencarne. Espera um pouquinho. Você está pedindo outro tema. Morte é uma coisa, desencarne é outra. A confusão que todos nós, eu não faço mais porque eu já sei, mas muita gente faz Aquele cara que o coveiro viu, ele estava morto ou desencarnado? Desencarnado, né? Mentira. Está morto. O desencarnado, ele não está mais ali.
Não tem mais nenhuma ligação com a matéria. Não tem mais nenhum vínculo afetivo com a matéria. Tudo quanto é da carne, tudo quanto é humano, ele perdeu o interesse. Vocês são humanos. Quem é humano aqui? Vocês são humanos. A senhora também é humana, não? Você também? Você é humana, Pri? Por que espera? Por que espera que sim, Priscila? Priscila? Porque humano pode ter vários conceitos, né? Você pode ser humano no sentido de ter humanidade com os outros, de ter respeito. Isso é humanismo, né? Nesse sentido, eu posso estar humana. Agora, O que é estar humana? nesse momento de vida, eu sou humano, né? Mas passando por outra vida, eu posso ser outra coisa. Você é um espírito universal ou você é um espírito humano? Nós temos aí uma Igreja Universal do Reino de Deus, né? Eles deveriam ensinar isso lá. O doutor Edir Macedo, em vez de ficar catando moeda dos outros, deveria ensinar isso lá. Ele aceita lá espíritos universais, se é uma igreja universal, ele teria que dizer por que o espírito é universal, até onde ele é humano. A base deveria ser isso. Você, Priscila, e nós aqui estamos humanos, não somos humanos. A palavra humano deriva de humus. E humus, terra. Então, nós temos perispírito, matéria perispiritual, que é matéria do reino mineral, em quarta essência. Arrumei confusão para vocês aqui? Não, né? Arrumou? Então, nós estamos na condição humana. Nós não somos humanos. Com nossos esforços, nós temos uma ferramenta chamada razão, que vai tirar você do reino animal e levar você para o reino angelical. Esta travessia é feita por razão. Por isso que toda fé tem que ser raciocinada. Por isso que um dos grandes braços de Deus chama-se ciência. Por isso que o laboratório tiraram do pé do altar. Os confessionários foram esvaziados e colocaram em salas de terapia. Por isso que os trabalhos de desmonias, dos exorcismos, tem outra colocação, do exorcismo, tiraram... Ô, doutora Cláudia, tudo bem com Vossa Senhoria? Eu não vi Vossa Senhoria. Não, mas eu sou agora, estava vendo um dentista, estava vendo o dente. Vi dente. É feio mesmo. É o zóio, minha filha. É o zóio. Então, meninada, os senhores estão humanos, não são humanos. Ontem vi uma matéria, ontem ou antes de ontem. Almoçou muito? Não. É quirambola, quilombola, né? É uma matéria na internet interessante que dizia assim: Charles Darwin e os quilombolas. Eu vi a matéria e disse, caramba, deixa eu ver o que é isso, né? Aí é uma crítica ao sistema educacional do Brasil. E ontem saiu a matéria lá que o Brasil, né, por pegar o sistema educacional, jogar na lata do lixo, né,
Pegaram o sistema educacional do Brasil e jogaram na lata do lixo. Nós não estamos nem entre as 200 do mundo. Não, é falta de pulso mesmo. Porque quem faz as batalhas são os professores que não são professores. São os professores que não são professores. Tá? Não são educadores. São constituintes de grupo de baderna e que não entendem o que é educação. Você pegar uma USP e colocar a USP do jeito que está. A Unicamp. Quanto que esse povo gastou para formar essa gente? Agora, a autoridade policial não pode estar dentro de uma universidade, por quê? Por quê? Por que a polícia militar e a polícia civil não podem entrar dentro? São diferentes por quê? Falta pulso aqui de quem estuda, de quem ensina e de quem governa. Falta, na verdade, ordem. E quer nivelar esse negócio por baixo. Então, se é criar questão de cotas. Aqui, chegamos à questão das cotas. Então, os irmãos quilombolas, tá correto? Quilombolas, tá, né? Foram fazer análise da genética. E aqui não é da cor, não é do apartamento, não é da forma de vida, não é o que come. Vamos ver de onde deriva essa gente. Realmente se são ainda os guetos genéticos daqueles que afirmam que eles são portadores de genes que não pode evoluir. E, na verdade, nós encontramos lá, não é que eu encontro, a genética diz isso. 40% dos quilombolas têm genes africanos. Bacana, né? Miserável dos negros. 20% dos índios. Outros 40% europeus. Bacana, bacana. Mas aqui é que vocês aparece outro dado interessante. Quando você vai dividir aqui o genoma desse povo, né? Quando você vai analisar como é que chama? O Y, cromossomos Y, que é o X é feminino e o Y é masculino. No X, 40 de índios, aliás, 40 de africano, 40 de brancos e 20 de índias. Quando vai analisar o Y, olha aqui, o que acontece aqui. 9 de índio, 11 de negros e 80% de brancos, europeus. Então, se é estudo dessas cotas pegar a parte genética, está furado. Então, o que essa gente tem é vício de pensar que são incompetentes. Aí é outra coisa. Aí é outra situação. A cultura da incompetência. Não é possível o Brasil gastar o que gasta nas universidades e nós estamos entre as 200 do mundo. E olha que interessante aqui. O Brasil tem aqui 200 milhões, né? É uma fábrica de vender diplomas. Ele é seu filho.
Quantos anos você tem, moleque? 9, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. 9 anos. O que você quer ser na vida? Você como pai, o que você quer que seu filho seja na vida? Se formar, seja bem sucedido. Se formar em quê? Robótica. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sabia que a sua robótica já está sendo construída nesse momento? Porque você está alheio a tudo isto e o seu mundo de relação está sendo a máquina. Então você será péssimo humanista, mas grande afeiçoado às máquinas. Isso aqui, ó. E aqui você vai, pega isso aqui e coloque entre os grandes problemas sociais hoje. O que você quiser? Einstein. Então, você conhece carinha? Esse cara não pintou o cabelo, nem cortou o cabelo nunca. Eu acho que eu estou sendo amigo dele. Eu não pintei o cabelo, sabia? Doutor Einstein, olha o que diz o doutor Einstein aqui, ó, menina. Temos que ter o cuidado de não fazer do intelecto um Deus. Ele tem músculos poderosos, mas não personalidade. Se perguntarmos para os pais ou para os avós ou para as próprias crianças o que querem fazer da vida, o sistema educacional está furado. Está furado. Porque você tem que ensinar ao seu filho a perguntar ou responder? Responder por quê? Pra ser inteligente. Mas depois da resposta dada, o que fazer com ela? Não serve mais para nada. Acho que serve. Pra guardar. Memorizar as coisas. Isso aqui você põe no computador. Mas tem na Opa, espera um pouquinho. Memória eletrônica. Memória eletrônica. Não é porcaria, moleque. Mas aprendam a perguntar. Depois que responder, jogue a resposta fora e em cima nova pergunta. A ciência é feita, a ciência não é absoluta. Ela não se fecha. E o sistema educacional é de memorização. Por isso chama sistema. O sistema é que poucos pensam e muitos obedecem. Hoje a última linguagem já é o limite da matemática. Estamos falando em yottabyte. É isso, doutora? Aqui temos um perito no assunto. Um yottabyte, os homens precisavam pensar quanto, produzir quanto em história. Quantos anos? Então, o que eu Para li, utilizar um yottabyte. eu li acho que talvez todos leram aí numa reportagem, a respeito daquela investigação do governo americano sobre a Dilma. E o sistema de inteligência americano, todos os computadores da central se formam um yottabyte, que seria a humanidade inteira pensando e digitando durante 500 anos para encher um yottabyte. São 24 zeros à frente. 10 elevado a 24. Isso porque nós achamos que a ciência responde tudo, não responde. Ela tem que estar sempre em circulação, ampliando, perguntando, respondendo. E a grande maravilha de tudo é quando nós cansamos uma parte daquilo que iniciamos,
devolvemos para a natureza e assumimos outro, né? Outro corpão, né? A reencarnação, algo fantástico. Fantástico a reencarnação. Mas a matemática, ela é finita ou infinita? Hã? Não sabe? Finita. É uma das últimos limites da matemática, é o iota. Os últimos limites. Daqui para frente temos que ter outra linguagem. Retirar o zero da esquerda e colocar para a direita. Então será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí 0. Zero vai ter que sair da esquerda. E só pode fazer isso quem pensa. Falar em pensar, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, é isso? Quantos temos de judeu no mundo? Hã? Não sabe? Os 23 milhões? Mais ou menos isso? Não passa isso. O Brasil tem 200 milhões. Então aqui vamos dizer que temos 10%. Esses 10% de judeus, eles estão representados em 70% dos prêmios Nobel de todas as academias de ciência do mundo. Por quê? Desenvolveram afetividade pelos livros e não perderam a fé nos seus antepassados. O que meu pai fez ontem eu não posso destruir hoje. O que meu avô fez eu não posso destruir. O que eu faço meu filho não destrói. O que meu filho faz meu neto não destrói. Então tem alguma coisa errada aqui conosco, não temos? O que um governo faz de um partido, o outro vai e destrói. Os poderes não se entendem. Nós temos 3 poderes da República, que são a base de tudo. Legislativo, Judiciário e Executivo, não é isso? Quem escolhe o último posto do Judiciário? É o próprio Judiciário? Quem? Quem? O povo? Não. Inventaram uma mágica dizendo que o representante máximo do poder executivo é o Deus. Ele pode mandar nos 3 poderes. E o judiciário baixou a cabeça. Fizeram isso na Venezuela. Fizeram isso na Argentina. E em outras partes aqui da América. Então, quem substitui, quem indica o posto máximo do nosso judiciário é o nosso executivo. E as execuções mal feitas vão ser julgadas pelos juízes, colocado por cada um que tem as suas barganhas a ser feitas. Então, meninada, enquanto o dinheiro fala, a justiça cala. No dia 18 de setembro de 2013, o Brasil sofreu um dos mais vergonhosos golpes na cara de vocês
morreu um dos grandes poderes, vergonhosamente, e vocês nem foram convidados para ir para o enterro. A grande patologia que derrubou esse grande corpo, há uma grande infecção chamada corrupção. Mas ela só entrou porque ela não tem o direito de erguer-se. Pega o Supremo Tribunal da Venezuela, foi copiado. É igual. Que levou o doutor Hugo Chávez. Graças a Deus que o câncer o levou. Para refazer o corpo e repensar na vida. Deixe que o próprio judiciário encontre, reescolha os seus mais nobres cérebros para a direção do seu poder. O Brasil precisa estar atento a isso, enquanto não tivermos mudança nesse sistema. Os antigos juízes serão sempre chamados para um café à parte, com seus antigos indicadores, para que eles lhe paguem as cotas de favores feitas. E rogar ao grande mestre das obras, de boa vontade, que nos erga o ânimo, continuarmos firmes. Nós somos apartidários, não temos partido nenhum, não tenho nada. Temos liberdade de pensamento, liberdade de falar. Só quero pedir uma coisa aos senhores. Temos uma tarefa de doar 10 mil cestas básicas, ou atender a 10 mil famílias. 5 mil será para essa casa, 2.500 para Santana Parnaíba e 2.500 para Piruíbe. E peço aos senhores, sozinho não faremos, porque não é possível. O mentor dessa casa tem uma filha. Quem gosta aqui de cigano? A filha do mentor dessa casa é cigana. Sabia? O mentor dessa casa, ele não casou, é um alemão. Em Barcelona conheceu uma belíssima cigana chamada Guadalupe. E essa cigana teve uma filha. Quando essa filha tinha 2 anos, ela foi contaminada pela cólera. E ela procurou o pai da criança em Berlim, saiu de Barcelona, Espanha, e foi para Berlim. E entregou a filha para o pai. O pai, solteiro, levou a filha para casa e os pais dele tomaram conta. E ele queria muito que a filha fosse médica. Ele disse não. Ela disse não. Minha mãe morreu e eu vou ser... Você é médico, eu vou ser sua enfermeira. Nós vamos estar juntos. Então, os acertos de conta feitos em 1913 culminou com a guerra de 1914 e em 1918 parte para o mundo espiritual o mentor dessa casa e a sua filha. Loira, bonita, a grande enfermeira. Ela cuidada por uma babá brasileira. Ah, coisa interessante, né? Uma babá brasileira. E ela ela aprendeu a falar português. E aí a sua afinidade com o português, com o Brasil, ela dirige hoje uma grande casa, um grande hospital aqui em cima de Sorocaba, chamado Alvorada Nova. E esta irmã resolveu nos mandar uma mensagem.
Ô, Dani ou Sônia? Linda, me arruma aquela mensagem da migalha. E o óculos, por favor. Então, quem manda essa mensagem para vocês é uma cigana. Se vocês veem ela na Umbanda, vocês vão dizer que é Maria Padilha. Verdade. Cheio de preconceito, né? Cheio de preconceito. Então, como já apareceu em Uberaba e em outros centros, aí colocam lá como uma loura, uma enfermeira fantástica. Tem óculos aqui, minha linda? Não, né? A enfermeira, meninada, é essa aqui, ó. Ó que cigana bonita. Bonita, né? É a filha do Dr. Adolfo. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu... Ela diz: eu sou a migalha. Nesse mundo de paradoxo e desperdícios, eu vivo desprezada. Desdenha-me e abandona-me, sem cogitar de quando me poderia utilizar, a benefício dos que nada têm. Você está encarnado ou desencarnado? Estou encarnado, por enquanto. É, tá quente mesmo, tá encarnado. Os excessos de nossas mesas, se fosse recolhido, atenderia uma larga faixa de escassez. Há no mundo vidas humanas que se alimentam de tão insignificante cota de pão que um outro animal de pequeno porte morreria de inanição. Com as migalhas atiradas ao lixo, poderiam ser modificadas. Tormentosa paisagem de inúmeras criaturas. Moeda de pequeno valor, tecido de dimensão reduzida, calçados não utilizáveis, agasalho que não se usam, representando as migalhas da abundância indiferente, seriam suficientes para socorrer milhões de homens e necessitados. O celeiro aborrotado é consequência dos grãos reunidos. O oceano imensurável resulta de gota d'água insignificante. O jardim formoso, exuberante, surge do polo invisível. A galáxia inabordável se origina de molécula infiníssima. Todas as coisas imponentes têm sua gênese na aglutinação das insignificantes. Não espero resolver os problemas do mundo. Anelo apenas por atender ao homem. Não creio ser possível, de um momento, modificar a vida terrena. Desejo somente contribuir, de alguma forma, para que um dia a existência planetária seja diferente. Portanto, mais feliz. Enquanto muitos adiam no momento, o momento de ajudar, porque não pode produzir em demasia ou consegue transformar a realidade atual de dor, tornando-a amena e ditosa. Candidato-me a iniciar agora o Ministério da Solidariedade, oferecendo-me para servir.
Não te detenhas em injustificáveis passadistas, escusando-te o amor ao próximo, o serviço do bem. Vem comigo, dá-me tua cota, a tua migalha desconsiderada. Unindo-nos, lograremos a felicidade para todos, porque fora da caridade não há salvação. Eu sou a migalha. Ajuda-me a tornar-me utilidade e realização. Sheila é a filha do Adolfo. E é uma morta em 1918. E continua vivíssima. Olha lá. Essa irmã, na primeira semana de execução de trabalho do próximo ano, o pai dela nos autorizou um trabalho em homenagem a ela. Sairá de Santana de Parnaíba a comida para saciar a fome dos moradores da rua. E o nome desse trabalho chama-se Trabalho da Falange das Rosas. Falar em Falange das Rosas, da Umbanda, vão dizer que é tudo Falange das Pombagiras das Rosas. E outros aí vão dar outra denominação. Mas apenas recordem que Nazaré é a cidade das rosas. E Maria de Nazaré é considerada a rainha das rosas. Então, meninada, se nós tivéssemos o prazer de desenvolver afetividade pelo livro, não entraríamos em perturbação de interpretação tão vergonhosa. Falei com o Walter Feldman, acabou de confirmar os caminhões de graça para a gente fazer o transporte. Bacana, fantástico. Nós temos aqui uma notícia após outra da manifestação dos espíritos em prol desta grande tarefa. Até a semana passada, tínhamos apenas o projeto. A quantidade de recursos na conta não compra 50 cestas. Não compra. O que vai ser feito, será feito. Como será feito? Não sei. Não sei. Esses dias um amigo me perguntou: você como está? Eu disse: eu estou bem. Ele fez uma cara de espanto, porque ele sabe das dificuldades que temos. E eu a expliquei. Se eu fosse dono de todo o dinheiro do mundo e não tivesse fé em mim mesmo e fé em Deus, eu era o último das almas. Eu não tenho um centavo, mas tenho muita fé em mim mesmo e fé em Deus. Sou o homem maior do mundo. Alguma pergunta, não? Tranquilo? Em paz? Paulo, o desencarne está longe ainda, né? Eu acho que sim, se estiver perto também não tem problema. Nós estamos numa casa de irmãos e aqui todos são do mesmo tamanho. Eu tenho alguns amigos que já partiram já há algum tempo e temos muita afinidade com eles. Se você precisar de uma carta de recomendação, eu faço. Isso eu já tenho certeza. E você... Eu queria saber como é que está o Walter. Walter, que Walter? Tinha o cabelinho. Mas tem todos os cabelos brancos que já foram embora? O nome dele. Você lembra muito dele, você falava muito quando ele via. Aí um dia eu ia falando, ele foi. Walter. É, o nome dele
Não lembro, não. Tem tantos amigos do outro lado. A gente tem que... Se você quiser ir um dia, fazer parte do grupo lá em cima, isso tranquilo. lá tem trabalhador, viu? Eu acho isso coisa necessária. Se a gente, se Deus achar que eu devo, Não, você, se quiser dar carta, já fica um marco pra gente. Se aparecer na desobsessão, quem é você, meu irmão? Sou o homem da carta, eu já vou saber. Você não vai ganhar nada com Bom, meninada, quando vocês partirem, coloque na lápide de vocês, ou mande escrever. Jaz aqui o eterno aluno dos 3 grandes professores, o simples, o tranquilo e o natural. Jamais vocês irão repetir de ano, se tiver esses 3 grandes professores, simples, tranquilo e natural. Tranquilo e natural. Não precisa de mais nada. Alguma pergunta não, né? Tranquilo por aqui? Então, Paulão, fica acertado assim. sabe, não pode deixar que quando chegar a hora, Eu lhe aviso. amém. Melhor. Quando você entrar lá, aliás, quando chegar a sua vez na lista, eu vou dizer: Paulo, tá, você é o próximo. Ótimo, não tem problema. E quem ameaça ele não vai? Hã? E quem ameaça ele? Isso é teimosia. Eu também acho. Ô, dona Dalva, tudo bem com a senhora? Doutor Paulo, tá bonito, hein, seu Paulo? Certo. Tudo na Santa Paz, hein? Tudo. Dona Dalva tá cuidando bem do senhor. Muito bem. É, né? Dê a conta. É, né? O seu Paulo disse que o serviço de quarto tá bom pra chuchu. Balança o negócio, o sininho, parece maçã, água fresca, é isso? Muito bom. Na oração de vocês, peçam a Jesus que não me dê facilidades. Não quero facilidades. Eu gostaria de continuar trabalhando. Só isso que quero. Não quero férias, não quero ir para o céu, quero ir para lugar nenhum. Quero continuar trabalhando. Sem mordomia. Se Jesus me der vocês para cuidar, estou feliz da vida. Com a ajuda do Paulo, é claro, né? Ah, não, mas a gente, você sabe que você fala com razão. Não é por nada. Eu acho que a gente tem que lembrar de todos. Depois chegar um pouquinho, ser melhor pela pessoa. É aquele relação que ela merece. Se a gente merecer, não vai onde tem que ir. Tem que aceitar. Sem relutar a nada. Exato. Muito bem. Não é fácil, mas tem que ser dessa maneira. Esse ano eu faço 50 anos de encarnado. Gente, se eu encontrasse alguma empresa que fizesse auditoria de contar o tempo, eu ia contratar, porque não passou 50 anos, não. Seu Paulo, todo novinho em folha. Não passou 50, não. Ontem eu fui no médico, e o médico foi fazer exame de próstata e aquela rim, bexiga. Aí o
médico levanta-se assim, meus parabéns, você usou durante 50 anos muito bem as coisas, que está tão perfeito, é de criança. Muito obrigado, doutor. Feliz a vida inteiro. Então, pedir para Jesus que nos abençoe, né? E nos fortaleça sempre. E vou dizer uma coisa para vocês, meninada. Não é porque trabalho demais. Dizem que quando trabalha a gente gasta muito o corpo, e não é verdade. Não. Quando vou dormir, estou fazendo a prece para ir embora, vejo ao lado o grupo de espíritos, pronto para ir trabalhar. E são pretos, brancos, são morenas, tem mulher, tem homem, tem concho, tem caolho, tem tudo. Cada um tem a sua especialidade. E a gente vai e volta numa felicidade toda, sabe? Tem hora que eu fico pensando, né, como é que você consegue juntar tanta gente, né? Hoje de manhã já atendemos em Santana, do Parnaíba. Você vai, aquela loucura, tem uma médica psiquiatra, aí tem lá tem uma orientadora, aí tem o trabalho de obsessão, tem o trabalho de paz, tem o trabalho de doação de sopa, aí chega os materiais do SEASA, todo mundo recebe, todo mundo sai feliz, né? Como é que se consegue isso? Não sei. Não sei. De onde vem tanta energia, de onde vem tanta força? Não sei. E amanhã vamos para Piruíbe. Tem hora que eu fico pensando, pedindo a Jesus que me dê um pouco de férias, né? Antes do Paulo ir, o Paulo assume os trabalhos. Né, Paulo? Não, mas é uma coisa muito séria, sabe disso? Esse trabalho que você faz é uma bênção. Que ele está sempre ao seu lado. Eu não sei se Jesus está ao meu lado, não. Eu sei que Jesus, ele fica de saco cheio de mim, porque eu encho tanta paciência dele. Ele fala para ele, olha, a bucha está feia, o negócio está duro. Mais você fala isso, mais ele está ao seu lado. Eu só sei que eu tenho aprendido a rezar muito. Então, quando a coisa começa a ficar muito dublada, eu falei, Jesus, já vem a tempestade. E logo passa. Logo passa. Esse ano, quando foi em julho, eu olhava o relatório do Caixa e a relação do país, o problema que nós estamos tendo, falava para os espíritos, esqueça, porque não vamos fazer nada. Não vamos dar nenhuma cesta básica para ninguém. Para ninguém. Foi indo. Os espíritos escutaram as bobagens que eu falei, né? Ouviram. E um dia ele me diz assim, você vai ter coragem de passar o aniversário de Jesus sem nenhuma festividade? E como malcriado que sou, disse, vou. Vamos passar assim. Porque morto não paga conta. Espírito não paga conta. A gente tem que se virar por aqui. E vocês são acostumados a pedir as coisas, a gente tem que se virar para arrumar. Não vou fazer nada. Eis que a semana passada aparece aqui o senhor José Gonçalves, fundador da Casa Transitória. E mudou toda a história. Quando foi terça-feira, recebi um telefonema.
Me deixou mais aliviado. Quarta-feira recebi outro. E agora fui informado o terceiro telefonema. Então as coisas vão surgindo, vão se ampliando, vão acontecendo. Como é que eu não sei. Não sei. Mas funciona. Seu Paulo, não é assim, São Paulo? Seu Paulo trabalhou. Seu Paulo foi vice-presidente, foi contador do centro, né, seu Paulo? Seu Paulo tem uma hora que ficava doido. Falou, esse cara é louco, paraibano maluco. Vai deixar a gente louco. E devemos alguma coisa para ninguém? Nada. 1 centavo. Não deve nada. Tem uma casa que compramos, reformamos. Né? Estamos esperando a autorização das autoridades para o centro ir para lá. Devemos alguma prestação? Nada. Tem dinheiro sobrando? Não. Mas paga-se 5 mil reais, eu acho que é a conta que paga-se lá por mês. Entre IPTU e prestação. Tem alguma coisa atrasada? Não. Tem alguma conta atrasada? Também não. Essa brincadeirinha dessas cestas básicas, sabe mais ou menos quanto custa isso? Custa em média 50 reais cada cesta básica. Faz 50 vezes 10 mil. Vê quanto que dá essa brincadeira. Hã? 50 mil seria 1.000, né, filha? Dá pra pôr a mão assim e pro inferno, dá não? A gente rouba tudo isso aqui, ó. Curtir umas férias lá na Paraíba. Como é que é? Não, só que nós temos aqui é da receita, né? Certo, menina? Tranquilo? Muita paz para vocês? Jesus nos abençoe. Desculpa muita bobagem que a gente fala. Mas precisamos de ajuda, né? Não para mim, não precisa de ajuda, não. Vocês que precisam ser ajudados. E quem tem que produzir a medicação para vocês é vocês mesmos, né? Tudo bem, caríssimo? Santa Paz? Aqui nesse centro tem de tudo. Aqui tem judeu, nós temos coveiro, lustrador de túmulo, vendedor de como é que é o nome, dona Lúcia? De flores. Temos de tudo aqui. Aqui temos parteira, médicos. Desde o nascimento até o enterro a gente cuida aqui. É que faltasse que esse do seu lado sempre, e não esquece de você. Aí, não adianta você falar, não faço nada, não adianta falar isso. É, né? Melhor do que ele, só ele. Piruípe uma ocasião. Eu estava de paciência tão cheia, eu estava em Veneza. E surgia a diretoria de Piruípe no hall do hotel. Sim. Eu disse, eu não vou fazer nada isso aqui não, fechar esse centro. Quando cheguei aqui, 1 hora depois eu estava aqui, ligou o Henrique. Mas me falou gatos e cachorros, né? 1 hora depois eu baixei a cabeça, falar com Jesus. Olha, bacana, as mulheres não são minhas, as crianças não são minhas, os doentes não são meus. Você mandou cuidar e eu estou cuidando, agora você faz a sua parte. Porque se for torto eu não faço. Falei a primeira vez, segunda vez, terceira vez, fui lá para Piruípe. Aquela diretoria que falou comigo no telefone nunca mais existiu. Mudou. Mudou. Só não muda o Paulo, né? Que o Paulo fala para ele, quer desenganar, Paulo? Paulo disse, não. E fica insistindo. Aí roda, fica aqui do meu lado. Abraço para vocês. Feliz